roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must the widow sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many hands must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. E aí, amigos e amigas do canal Docência e Resistência, finalmente estou chegando aqui hoje para deixar uma pequena contribuição, uma pequena reflexão para os que vêm aqui nesses tempos de resistência que nós vivemos, para se alimentar, para se recarregar de novas energias e enfrentar esses tempos surreais, singulares, que nós estamos vivenciando no Brasil e no mundo. Meu nome é Luiz Schneider, sou professor de línguas estrangeiras, também sou estudante de Direito na Universidade Federal de Jataí, me encontro no 8º período, cursando o 8º período, e é uma satisfação muito grande estar vindo aqui, contribuir um pouco com esse belíssimo trabalho que a professora Karine comanda aqui. E eu trabalho a nível de educação regular, eu trabalho com idiomas, com línguas estrangeiras no nível secundário, e também trabalho como autônomo, como professor de diversas línguas estrangeiras como autônomo. E hoje pretendo então contribuir um pouco aqui com as reflexões que aqui são colocadas, nessa perspectiva da docência dentro de um tempo em que a palavra de ordem é resistência. E nós, docentes, sabemos muito bem que, na verdade, esses dois termos hoje se fundem, né? Se confundem, inclusive. Não dá para ser docente sem ser resistente. Não resistente pela resistência em si, mas como anteparo a tantos projetos de destruição das políticas de educação, políticas públicas de educação, de saúde, previdência e das próprias condições e da legislação trabalhista, coisa que já estamos testemunhando de algum tempo, especialmente de 2016 para cá. O que me remete aqui a iniciar essa reflexão é justamente falar um pouco dessa questão da liberdade, né, como elemento crucial para o desenvolvimento do nosso trabalho. Sem a liberdade, sem a autonomia, que inclusive nos é garantido pela Constituição, é praticamente impossível ser de fato docente. Que a docência também se confunde com a liberdade. Nós não podemos, de fato, colocar em perspectiva para os nossos jovens, adolescentes e mesmo para os adultos a perspectiva de uma sociedade verdadeiramente plural, né? A perspectiva da pluralidade de pensamento, da pluralidade cultural, sem a liberdade, sem a desenvoltura que nós precisamos para desenvolver o nosso trabalho. E isso hoje se confunde com dogmatização, com doutrinação, e faz com que pequenos grupos consigam muitas vezes sabotar o nosso trabalho, impedir o nosso trabalho através de políticas de perseguição, de fiscalização, de denúncia
e tantas coisas que a gente vê acontecer com docentes no dia a dia. Pensando nisso, eu me lembrei de uma obra literária que há muito tempo eu li e voltei a reler agora faz pouco tempo. Um pequeno livrinho de um francês chamado Etienne de la Boétie, que no século XVI escreveu vamos dizer assim, uma pequena exortação, né, chamada Le Discours de la Servitude Volontaire, ou seja, o discurso da servidão voluntária. Nem ele chegou a publicar essa obra. Ela acabou sendo publicada por um outro pensador francês chamado Michel de Montaigne, que fez essa publicação em 1563. Isso, 1563, segunda metade do século XVI. É incrível como essa obra tem a ver com o momento que a gente está vivendo. E olha, nós estamos falando do século XVI. O mundo ainda estava saindo da Idade Média. A história trata de esse discurso ele escreveu meio que como uma exortação ao povo francês, que na época estava sendo objeto de uma nova lei que o rei da França vai conseguir impor, que cobrava um certo tributo, um certo imposto sobre o sal. Tá? E a reflexão que ele faz é como que um pequeno grupo de pessoas, o rei, seus fiscais e, claro, seu aparato militar, consegue subjugar toda uma população que passivamente vai aceitar a cobrança desse novo imposto. Como que um pequeno grupo de pessoas consegue se sobrepor aos interesses da grande maioria, consegue trazer essa grande maioria para, muitas vezes, para quase que uma semi-escravidão ou uma escravidão, consegue fazer com que esse grande grupo sirva esse pequeno grupinho. E é isso que nós vemos hoje, né? Por isso eu estou tentando fazer essa analogia aqui dos tempos do Etienne de la Boétie com os tempos atuais, são muito parecidos. Como nós admitimos que um pequeno grupo, que uma pequena casta consiga se sobrepor, consiga se impor, consiga nos subjugar, né? E fazer com que nós os sirvamos, né? De maneira quase que pacífica, de maneira quase que voluntária, por isso o discurso da servidão voluntária. Esse é o grande questionamento de hoje. E nós podemos ter certeza de uma coisa: se há alguma barreira ainda que existe nesse campo, se ainda há alguma resistência para evitar que se caminhe para essa servidão voluntária, sem dúvida, essa resistência vem dos docentes, vem da docência, vem de quem trabalha nesse campo, tentando fazer com que nossos jovens, adolescentes e mesmo adultos vejam novas possibilidades. Para um mundo que conseguiu nos convencer, e aí entra de novo o discurso da servidão voluntária, de que não existem alternativas. Só existe uma. Chega a tal ponto, né, que o Aldous Huxley, em sua obra Admirável Mundo Novo, vai dizer que no futuro nós seremos gratos aos nossos senhores por sermos seus escravos. Se tem alguém na trincheira resistindo a esse tipo de coisa, tentando impedir esse tipo de contexto, da consecução desse tipo de contexto, da realização desse tipo de contexto, esse alguém é o docente, é o professor, é aquele que tenta ainda, contra tudo e contra todos, abrir os olhos das pessoas para pensar novas alternativas, novas perspectivas,
novas possibilidades de mundo e novas possibilidades de realidade. Foi um prazer muito grande. Espero ter contribuído com as reflexões aqui. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.